A paz do Senhor para todos os irmãos, louvado seja Deus, que nos dá mais uma oportunidade. Nós estamos transmitindo mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9, 31 de maio de 2020, com o título O Mistério da Unidade Revelado. Seguimos estudando a carta de Paulo aos Efésios e a lição desta semana está nos falando sobre um mistério que esteve oculto em Deus, mas agora revelado no Evangelho de Cristo Jesus. O nosso textuário, ele diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3 e o versículo 5. A nossa verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. São 13 versículos, estaremos lendo agora, que diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está a nossa leitura bíblica, Efésios 3, de 1 a 13, onde está baseada a nossa lição de hoje. A nossa introdução diz assim para nós: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como este mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, e como foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. A nossa introdução é um panorama da lição, é um resumo, um brevíssimo resumo dos tópicos a seguir, que nós vamos estar discutindo agora com os nossos alunos. Eu louvo a Deus pela sua vida, que parou aí um momento para você estar aprendendo a palavra de Deus conosco. Estamos estudando a carta aos Efésios, como eu já disse, uma riquíssima carta, e o nosso primeiro tópico vai falar sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento, e terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. Então a lição vai falar bastante desse assunto, vai bater bastante nessa tecla aí do mistério revelado, e nós vamos aprender que mistério é esse, e vamos agradecer a Deus por nós, simples pessoas, Deus confiou a nós essa grande verdade revelada pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá então, primeiro tópico: mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Ou seja, os gentios nada sabiam da promessa. Os judeus achavam que era só para eles. E Deus então mostrou que não, que agora todos podem ter acesso, através de Cristo Jesus, pelo Evangelho, todos podem ter acesso a essa grande revelação da graça e da bondade de Deus. Primeiro item, o conceito bíblico de mistério. Vamos lá. Do grego, a palavra vem do grego mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados
possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então, o mistério na qual Paulo se refere, nessa passagem de Efésios capítulo 3, é um mistério, não que seja um mistério na qual só vai ser salvo quem descobrir esse segredo, ou algo que está oculto, inacessível às pessoas, e que só os mais iluminados ou os iniciados, né, em algum tipo de religião, é que consegue desvendar esse segredo. Não, não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de algo maravilhoso, gracioso e amoroso, e que estava oculto em Deus, e Deus revelou, né, à humanidade através dos seus santos apóstolos e profetas. Tudo isso somente através de Jesus e o seu maravilhoso evangelho, que descortinou para nós essa grande verdade. Jesus, certa feita, a Bíblia diz que ele exultou no Espírito, ou seja, ele se alegrou, dizendo que ele estava muito feliz porque essas grandes verdades, estavam ocultas aos sábios entendidos, mas que estava sendo revelada aos pequeninos. Quem são os pequeninos? As pessoas simples que aceitam o evangelho de Cristo. Então, os grandes, talvez os filósofos, talvez os religiosos não se interessaram, mas a gente simples, pessoas simples, humildes, entenderam e abraçaram e creram nessa grande verdade. Então, o conceito bíblico, a palavra mistério, nesse texto de Efésios capítulo 3, refere-se a isso. É uma verdade que estava até então, não plenamente revelada, mas que foi revelada em Cristo Jesus, e os apóstolos e os profetas foram aqueles nos quais Deus mostrou e revelou para que eles transmitissem esse conhecimento para todas as pessoas que estivessem ao alcance para receber. Esse mistério diz respeito à salvação. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo disse assim na carta de Timóteo, que quer que todos os homens se salvem, referindo-se a Deus o Pai, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Então, este mistério foi revelado porque Deus tem interesse de salvar todas as pessoas. Nós já aprendemos ao longo desse trimestre sobre a doutrina da predestinação. A doutrina da predestinação fatalista ignora essas verdades. Diz que uns serão salvos independente do que façam, outros serão perdidos independente do que façam. Pois nós aprendemos já nesse trimestre, as nossas lições estão nos nossos canais, no YouTube. Se você está acessando aí, porque você está tendo acesso ao nosso canal. Então procura lá, que você vai ver as lições, as anteriores, se você perdeu, onde tem a lição da predestinação e a eleição, e você vai descobrir ali que Deus, na verdade, Ele ama todos e quer que todos os homens se salvem, porém só vai ser salvo quem aceitar o projeto, o plano maravilhoso de Deus em Cristo Jesus. E aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, eles não serão rejeitados, porque um nome talvez não estaria escrito no rol dos predestinados. Não, todos que aceitam a Jesus são predestinados para ir morar no céu eternamente. Então, essa verdade foi revelada porque Deus tem interesse de salvar todas as pessoas. 1 Timóteo 2 e o verso 4. Segundo item, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora. Versículo 5 do capítulo 3. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, ou foi desvendado pelo Espírito. Está vendo? É desse mistério que a Bíblia está dizendo. Não é um mistério que só os iniciados, só os iluminados que conseguem desvendar. Nada disso. E só vai ser salvo quem desvendar esse mistério. Não é disso que a Bíblia está falando. Mas é uma grande verdade que Deus, apesar de Deus ter falado aos profetas do Antigo Testamento, mas eles não compreendiam na íntegra essa verdade. Isso foi sendo revelado, passando de geração em geração, ficou em vários escritos sagrados do Antigo Testamento e veio tomar forma e luz no Novo Testamento com Cristo Jesus e revelado aos santos apóstolos e profetas. Eu separei aqui várias citações para nós provarmos que tudo isso que Deus está fazendo hoje, através da igreja, já tinha sido revelado através dos santos profetas, tá? Ao Espírito Santo, aos profetas. Vamos lá.
Gênesis capítulo 12 e o verso 3, olha o que diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é Deus chamando Abraão e dizendo a Abraão que através da fé de Abraão e a descendência de Abraão, Deus levantaria uma poderosa salvação que não seria exclusiva de um determinado povo, mas todas as famílias da terra. Observe que Deus coloca todas as famílias da terra, todos têm direito à salvação, tá? A salvação não é para quem pode, a salvação é para quem quer. As pessoas têm que querer ser salvas, e a porta está aberta para quem quiser ser salvo. Outro versículo, Isaías capítulo 11 e o verso 10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Observa que Deus, 700 anos antes, o profeta Isaías profetizou esse texto, onde Deus já estava dizendo que os gentios, ou seja, os não-judeus, também alcançariam a bênção da salvação, as promessas, assim como Deus prometeu aos judeus, agora também a promessa é estendida aos gentios, através de Cristo Jesus. Por quê? Porque através de Cristo, a igreja é formada de dois povos. Nós falamos isso nas lições anteriores. Judeus e gentios que se convertem se tornam igreja de Deus. Então a unidade da qual nós estamos tratando, essa lição está tratando, é que os povos foram unificados em Cristo Jesus pela fé, tá? Então judeu e gentio que se converte se torna um povo só, igreja do Senhor. Vamos lá então. Observa que, apesar de Deus ter falado que os gentios também teriam oportunidade, os judeus não aceitavam isso. Para os judeus era exclusivismo, eles achavam que era só eles, somente eles que tinham direito à salvação. E Deus mostrou que não, tá? A salvação seria estendida aos gentios, ou seja, aos não-judeus, e que eles abraçariam essa grande verdade. Vamos lá então. Outro texto, Isaías 49:6. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. 49:6 de Isaías. Mais uma vez Deus falando que os gentios teriam a oportunidade de salvação, assim como os judeus. Outra citação, Malaquias capítulo 1, versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1 e 11. Então você observa que desde Gênesis até Malaquias, nós citamos a primeira estação, Gênesis 12, 3, e agora Malaquias 1, 11, o último livro do Antigo Testamento, onde nós vemos que Deus já tinha promessa de salvar também os gentios. Então essa verdade, que a início estava oculta, entre aspas, aos santos do Antigo Testamento, aos profetas, aos patriarcas, porque eles não entendiam na íntegra o que isso se referia. Eles não conseguiam vislumbrar todo o quadro que Deus estava traçando, pintando naquela hora. Então isso só veio ganhar forma quando Jesus veio. Jesus veio e foi e é a luz dos homens. Judeus podem ser salvos, gentios podem ser salvos, olhando para Jesus pela fé e aceitando a Cristo pela fé. Então nosso primeiro e segundo item refere-se a essa grande verdade. Vamos lá. Terceiro item do nosso primeiro tópico. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, só não compreenderam na íntegra, como nós já dissemos. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então o mistério que esteve oculto revelou-se como igreja. Observe então. Vocês observam que quando Jesus estava conversando com os judeus em Lucas capítulo 4, lá na sua terra, em Nazaré, onde ele foi criado, vocês observam que quando Jesus percebeu um espírito de incredulidade no meio daqueles homens, porque eles conheciam Jesus, mas não aceitavam ele como filho de Deus. Então Jesus citou para eles dois casos. Falou para eles que muitos leprosos havia na época do profeta Eliseu, mas a nenhum deles o profeta foi enviado, a não ser a Naamã o sírio. Somente Naamã o sírio foi curado. Por que Jesus frisou Naamã o sírio? Porque ele não era judeu, ou seja, enquanto os judeus rejeitaram a bênção, Deus abençoou um não-judeu, que era Naamã. Jesus citou também
Muitas viúvas havia no tempo do profeta Elias, mas a nenhuma delas o profeta foi enviado e socorreu, a não ser a viúva de Sarepta, ou seja, mais uma mulher que não era judaica. Ou seja, se os judeus rejeitassem a promessa, perderiam a bênção que Deus havia dado para eles. Então, dessa maneira, hoje, da mesma maneira, o evangelho está sendo exposto, pregado, ensinado, veiculado, e as pessoas ainda resistem. Muita gente resiste ao evangelho, entra no ouvido, sai no outro, não crê, não aceita, e quando até acredita, mas não quer compromisso com Jesus, não quer compromisso com o evangelho. Então, Deus não tem outra alternativa com essa pessoa, porque ela não creu no plano de Deus, ela não creu no projeto de Deus, que é enviar o seu filho para morrer por nós. Então, dessa maneira, louvado seja Deus pela minha vida e pela sua também, que você aceitou esse plano, aceitou esse projeto, esse mistério foi revelado a você, e você creu nele, em Jesus Cristo, e você hoje é a igreja do Senhor. Então valoriza a sua posição, não venda a sua fé, não negocie a sua salvação, não negocie a sua santidade diante de Deus, que ela é um requisito essencial para nós morarmos no céu. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está lá na carta de Paulo, na carta aos Hebreus, perdão. Então, nosso primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento, falou o conceito bíblico de mistério, o desconhecimento do mistério e o mistério que foi revelado aos profetas da antiga aliança. Foi revelado para eles o que Deus ia fazer, mas eles não compreenderam. Algo parecido quando Jesus falava assim com seus discípulos: eis que o Filho do Homem será entregue na mão dos homens maus, e eles o perseguirão, matarão, judiarão e o matarão, e o terceiro dia ele ressuscitará. Jesus falava isso várias vezes, mas a Bíblia diz que eles não compreenderam. Quando Cristo ressuscitou, aí que eles foram entender tudo aquilo que Jesus ensinou para eles. Então agora eles saíram pregando, aonde eles puderam, essa grande verdade do Evangelho, que Cristo morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação. O nosso segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. Então, se no Antigo Testamento era encoberto em que sentido? É como se fosse ver por um véu, você não consegue ver 100%, tá? Você sabe que tem algo do outro lado, mas você não sabe distinguir o que é. Os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas, eles vislumbraram, mas não compreenderam na íntegra o que Deus haveria de fazer, apesar de Deus falar com eles, que Deus haveria de salvar os gentios também, eles não compreenderam na íntegra, eles se tornaram 100% nacionalista, exclusivista, e aquilo acabou atrapalhando eles não conseguiram entender que eles deveriam ser luz para os gentios, para pregar para os gentios converterem ao Deus verdadeiro e genuíno, o Deus que eu sirvo, você serve também. Eles não compreenderam isso e acabaram se fechando no seu mundinho judaico e perderam muitas coisas boas por causa disso. Da mesma maneira, meus irmãos, nós não podemos ficar com o evangelho somente para nós temos que espalhar as boas novas. Então fale de Jesus para os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, use a sua boca, use os seus dedos nas redes sociais e fale de Jesus para as pessoas. Não te cales, porque Deus requer de nós, a igreja, a nós hoje difundirmos essa grande verdade, para que outras almas sejam alcançadas pela pregação da palavra de Deus. Mas pastor, a gente prega, eles não aceitam, mas a nossa parte nós estamos fazendo, a nossa função é pregar. Agora, salvar é entre Deus e a pessoa, então façamos a nossa parte. Vamos então para o nosso segundo tópico, mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas. Então você observa que o nosso comentarista está dizendo que a igreja é esse mistério revelado. Por quê? Porque a igreja é o produto do evangelho. A igreja é a cartada final. Então, através de Cristo, brotou a igreja. Se Cristo não viesse, não haveria igreja, não teria igreja. Então, Cristo veio, nasceu, viveu, ministrou, ensinou, pregou, morreu, ressuscitou, a igreja nasceu. A igreja, então, é produto de Jesus, é Ele quem fez a igreja, tá? Então, a igreja não pertence a homem nenhum, a igreja é do Senhor Jesus, tá? Então, dessa maneira, ela é o mistério revelado. Por que a igreja tem esse toque especial? Porque a igreja não é nacionalista mais, a igreja, ela está no Brasil, na América, no Canadá, no Uruguai, nos países africanos, na Ásia, na China, em Bangladesh, na Oceania, naquelas ilhas do Pacífico, Polo Norte, Antártida, onde tem
alguém que serve a Cristo, ali está a igreja. A igreja não está circunscrita a um prédio, a igreja não está circunscrita a uma região geográfica, não. A igreja, ela é universal, porque ela está em todos os lugares, tá? Aonde tem um crente servindo a Cristo, ali é a igreja. Então, dessa maneira, o evangelho pode e deve ser espalhado em todos os confins da terra. Na verdade, isso é um mandamento de Jesus, e de pregar o evangelho a toda criatura, disse Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 15. Primeiro item do segundo ponto, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, ou seja, em outras passagens semelhantes ao longo das cartas de Paulo, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ele ensinava não aprendeu de homem nenhum, e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a sua chamada, sua doutrina e a sua comissão lhe foram divinamente confiadas por revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. O apóstolo Paulo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Louvado seja Deus, glórias ao nome do Senhor. Primeiramente, Paulo se identifica como prisioneiro. Essa é uma das cartas da prisão, tá? Efésios, Filipenses, Filemon e a outra me falhou a memória agora. São 4 cartas da prisão, onde Paulo escreve diretamente da prisão domiciliar onde ele estava. Ele mesmo disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Mas ele disse para os seus ouvintes, os seus leitores, que ele era um prisioneiro de Cristo, ou seja, mesmo preso, ele estava fazendo a vontade do Senhor. Ele não deixava de fazer a vontade do Senhor, ele continuava servindo ao Senhor. E Paulo pregava na cadeia, pregava para a guarda pretoriana, né? Aqueles que faziam a vigilância da sua prisão. Paulo não parava de maneira nenhuma, então ele se identifica como prisioneiro de Cristo, mas por amor a vós gentios, ou seja, ele estava preso por amor dos gentios. E por quê? Paulo se identifica como prisioneiro e diz que ele compreendeu e ensinou, o que ele ensinou foi por revelação divina. Paulo, ele foi revelado. Por quê? Ele não teve o privilégio de andar com Jesus como Pedro teve, João teve. Então, quando ele se converteu, anos depois da ressurreição de Cristo, até mesmo algumas pessoas da igreja não aceitavam a Paulo. Alguns achavam que ele estava fingindo, que ele estava ali armando, tramando, enganando, para depois ele vir empreender. Então, o que aconteceu? Paulo teve que se reclusar, também por causa da perseguição dos judeus, porque ele era um ferrenho defensor do judaísmo. Agora ele muda de lado e passa a pregar o evangelho contra o judaísmo, então aquilo causou um ódio tremendo contra a elite religiosa da época. Então ele foi para, em outras partes, alguns dizem que ele foi para a Arábia, alguns não, ele mesmo diz que ele foi para as regiões da Arábia, e ali ficou aprendendo certamente. Então ali Paulo se dedicou à oração, à consagração, ao aprendizado, à leitura da palavra, à compreensão dessas verdades, e ele mesmo diz que tudo isso ele recebeu por revelação. Ele recebeu de Cristo, porque como ele não teve o privilégio de andar com os apóstolos, muita coisa ele aprendeu, tá, com eles e outros seguidores de Cristo, mas muita coisa ele recebeu por revelação. Então agora ele estava ensinando aquilo que ele recebeu por revelação. Vamos lá então. Primeiramente ele diz, que o seu apostolado ele não recebeu de homem nenhum. Gálatas capítulo 1 e o versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. E eu vou ler essa citação, porque é bom que a gente entenda, compreenda perfeitamente. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Está vendo? Então, muitas pessoas questionavam o apostolado de Paulo. Muita gente questionava se ele era realmente apóstolo ou não. Ele chega a considerar que ele não se achava um apóstolo porque ele perseguiu a igreja, então ele não se considerava um apóstolo, mas ele era chamado por Jesus. Nós aprendemos na lição de semana passada que apóstolo quer dizer enviado. Paulo foi chamado, salvo, chamado, comissionado, enviado por Jesus para fazer a obra. Então ele se intitula de Paulo, apóstolo, não da parte dos homens.
mas da parte de Jesus Cristo. Ou seja, talvez se esperasse pelos homens, ele não teria essa oportunidade, mas da parte de Cristo, ele recebeu a sua salvação e o seu chamado. Outra coisa, a doutrina que ele ensinava, disse ele, não recebeu de homem algum. Agora o capítulo 1, versículo 11 de Gálatas também. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Está vendo? O que Paulo estava pregando não recebeu de homens, recebeu diretamente do Senhor Jesus. Outro, foi enviado aos gentios não pela vontade dos homens. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Ou seja, quando Paulo saiu para pregar o evangelho aos não-judeus, ou chamados gentios, ele não foi perguntar a homem nenhum. Por quê? Ele recebeu a chamada diretamente de Jesus. Ele não dependia de homem algum para cumprir o seu chamado. Não, ele estava disposto, ele estava comissionado e chamado por Jesus, então ele desincumbiu da sua responsabilidade. Resumo, o ensino de Paulo na carta aos Efésios foi dado por revelação do Espírito Santo. Ninguém havia falado disso, ninguém tinha conhecimento dessas coisas. Agora Deus usa Paulo para trazer essa grande verdade revelada, que Deus em Cristo Jesus fez um povo só agora na terra. Esse povo se chama igreja, não é uma placa da denominação, mas é um povo chamado por Cristo para a salvação e que está hoje espalhada, em várias partes do mundo, e aqueles que já partiram para a eternidade continuam sendo igreja. Quando a trombeta soar, diz a Bíblia Sagrada que eles se levantarão ressuscitados e vão ao encontro de Cristo Jesus, assim como os vivos transformados. Então a igreja, mesmo o crente morrendo, ele não deixa de ser igreja. Essas grandes verdades foram reveladas ao apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vale a pena nós valorizarmos o que temos recebido, Paulo diz para Timóteo assim, permanece naquilo que você recebeu, naquilo que você aprendeu, porque muita gente joga fora esses grandes conhecimentos, recebe o toque do Espírito Santo para se arrepender e se converter a Jesus, e depois que ele se converte, ele passa a ter conhecimento da palavra de Deus. Depois que ele tem conhecimento, ele joga fora esse conhecimento, ele volta para o mundo de pecado e faz o maior pouco caso da obra de Cristo. Vai receber a sua condenação se não se arrepender dos seus pecados e voltar o mais urgente possível. Outros estão cientes da sua responsabilidade, mas não tomam uma decisão. Então, mas louvado seja Deus, que nós, pela infinita graça de Cristo, nós aceitamos e permanecemos até hoje, tá? O escritor aos Hebreus diz que Deus, vamos ler que é melhor, senão a gente acaba esquecendo, porque ainda um pouquinho de tempo, 10:37 de Hebreus, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, meus irmãos, é perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a promessa do Evangelho é para quem persevera, para quem começa a caminhada e para. Deus não tem compromisso com ele, porque ele perdeu o seu contato com Cristo. Então, o nosso objetivo é iniciar a carreira e terminar a carreira. Fazer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então vamos lá. Segundo item do segundo ponto. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união dos judeus e gentios como a família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de que une todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então aqui o comentarista nos chama a atenção para a nossa responsabilidade, Enquanto igreja, nós somos responsáveis, viu? Você que é igreja, você é responsável diante de Deus, de fazer o quê? De manifestar essa verdade. Se você é um crente, se diz crente em Jesus, mas não divulga o Evangelho, não fala nada
de Jesus para ninguém, tem alguma coisa errada na sua vida, tá? As pessoas precisam ver isto na sua vida, os sinais na sua vida, o seu testemunho e também ouvir da sua boca, ainda que seja rapidinho, tá? Às vezes a correria hoje é tão grande que não dá tempo da gente traçar uma grande mensagem para uma pessoa, um vizinho, um colega de trabalho. Mas você pode dizer para a pessoa que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus para ser salva. Caso contrário, ela não será salva baseado na palavra de Deus. Todos nós podemos fazer isso, tá? Não é pesado para ninguém comunicar o Evangelho. O mistério revelado. O mistério revelado é a igreja, composta de judeus e gentios salvos em Cristo. Nós já falamos isso, estamos repetindo só para frisar. O Pai idealizou formar dos dois povos um só povo em Cristo, que é a igreja, como eu já disse. O plano foi executado por Cristo. Sua vida, morte e ressurreição são testemunho dessas grandes verdades. Cabe à igreja hoje manifestar a multiforme graça de Deus, aquele disse multiforme sabedoria de Deus, é a mesma coisa, aos homens perdidos sem Cristo. Ou seja, aquilo que eu gosto sempre de falar, os irmãos aqui da nossa igreja sabem muito bem disso, que o Pai planejou, o Filho executou e hoje o Espírito Santo é quem aplica no coração dos homens. Tá? Vou repetir, o Pai planejou, coube ao Filho executar, mas hoje quem está cumprindo isso, aplicando aos homens, é o Espírito Santo. Porque Jesus disse assim, que o Espírito da verdade, quando ele viesse, referindo-se ao Espírito Santo, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Observe que ele falou que ele convenceria o mundo, não é somente os judeus, não é somente os samaritanos, não é somente os cananeus, não, convenceria o mundo. Então, enquanto nós estamos falando essas palavras aqui, e você está ouvindo ela, o Espírito Santo está agindo através dessas palavras, e você só está aí ouvindo essa mensagem, porque algo mais forte, um toque do Espírito Santo, é que tocou em você, para você parar e ouvir a palavra de Deus, e ter interesse pela palavra de Deus. Terceiro item do nosso segundo tópico, a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo, e por Cristo todos são participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Então, eu disse em lições anteriores que Pedro tinha uma dificuldade com respeito a isso, a ponto de Paulo ter que repreender ele na frente de todo mundo, porque Pedro ele ainda estava fazendo acepção de pessoas na igreja, e Paulo não aceitou de maneira nenhuma. Mesmo Paulo convertendo depois de Pedro, Paulo já tinha um conhecimento bem melhor dessa situação do que o próprio Pedro. Vamos ao terceiro e último tópico da nossa lição. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Primeiro item, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado é anunciado, e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. O nosso texto da lição está falando de riquezas incompreensíveis, tá? A mesma coisa. Insondável é aquilo que não se pode sondar. É de tão grande, de tão profundo, que não se pode sondar. A mente humana, natural, não consegue compreender essas grandes verdades. Nós dependemos do Espírito Santo nos revelar ela através da pregação do Evangelho. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aí, Paulo chamou de riquezas incompreensíveis, ou riquezas insondáveis, de tão profundo, se nós formos olhar no sentido geográfico, natural, nós sabemos que, até hoje, os homens dizem que a Fossa Mariana, no Oceano Pacífico, é a parte mais profunda do oceano, tá?
a profundidade média do oceano, de todos os oceanos, a média é na faixa de 3 a 4 mil metros de profundidade. Mas na Fossa Mariana, lá no Pacífico, atinge 11 mil metros de profundidade. Imagina a profundidade. Lá são situações e locais que o homem quase não foi, tá? De tanta profundidade, a pressão ali é muito grande, tem que ter equipamento especial para chegar lá. Pois é, as riquezas que foram reveladas em Cristo é infinitamente mais profundas, mais maravilhosas do que a Fossa Mariana, no Oceano Pacífico, porque estava oculto em Deus, revelado através de Cristo. Essas grandes verdades que nós estamos tomando conhecimento agora, que Deus resolveu agora extrapolar os limites, né, dos arraiais judaicos, né, para que o evangelho chegasse a todos os povos, ilhas, tribos indígenas, né, de todas as línguas, de todas as etnias, podem e devem ouvir a mensagem do evangelho e se converter e crer e ser salvo através de Cristo Jesus. Então, como eu já disse, Paulo chamou de riquezas insondáveis. Efésios 3:8, Paulo diz o seguinte: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Louvado seja Deus. Ou seja, Deus planejou por sua maravilhosa graça, seu grande amor, e que foi realizado por Cristo. São chamados pelo apóstolo de riquezas insondáveis de Cristo Jesus. A gente não consegue esgotar, viu, meus irmãos? Eu estudo Bíblia há 30 anos, pela bondade e misericórdia de Deus, um cara ignorante como eu era das coisas de Deus. Ao me converter ao Evangelho, comecei a estudar a palavra de Deus, eu digo com toda a propriedade, tá? E estou lá no pé da escada do conhecimento bíblico. As grandezas de Cristo, as grandezas do Evangelho, é algo que é inesgotável em toda a Bíblia Sagrada. Em todos os seus mais de 31 mil versículos da Bíblia Sagrada, a gente encontra riquezas, tesouros maravilhosos à disposição de quem quiser buscar, aceitar e compreender e aprender e ser edificado com essas grandes verdades. Dizem que a maioria dos crentes não gosta de ler a Bíblia Sagrada. É por isso que nós temos, um bom número de pessoas que são fracos, espiritualmente, são débeis de conhecimento bíblico, não conhecem a razão da sua fé, não conhece, quando o incrédulo pergunta, ele não sabe responder, porque não lê, não medita e não pratica a palavra de Deus. É muito triste, muito lastimável isso, que Deus possa promover um despertamento em nossos dias de pandemia, quando nós estamos tendo um pouco mais de tempo para ler a Bíblia. Agora acho que não tem desculpa mais, nós podemos ler a Bíblia. Eu tenho lançado desafios aqui na nossa igreja para ler a Bíblia toda em um ano. Ano passado eu fiz isso, esse ano eu lancei o desafio do Novo Testamento e Provérbios, fiz até uma planilha, deixei à disposição da secretaria, quem quisesse tirar a matriz dela, uma cópia da matriz, para ler um capítulo por dia do Novo Testamento, leria, e mais Provérbios, leria a Bíblia em 9 meses, o Novo Testamento e Provérbios em 9 meses, se ler 2 capítulos por dia, 5, 6 meses a pessoa está lendo o Novo Testamento e Provérbios e sendo grandemente edificado na palavra de Deus, tá? Que Deus abençoe se você aceitou esse desafio, que você esteja fazendo. Eu sei de irmãos que estão fazendo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. O hino 396 da nossa harpa cristã, do nosso cenário, diz: muito além do nosso entendimento. É isso mesmo, tá? O autor do hino não está errado, é muito além do nosso entendimento. Quando nós chegarmos na glória celestial, acredito que sim, nós vamos ter um pleno conhecimento dessa grande verdade revelada em Cristo Jesus. Então que Deus abençoe, que você possa ficar firme, meu irmão. Quando a trombeta soar, nós subirmos dessa terra e encontrar Cristo, nosso Salvador. E se morrermos, que a gente possa morrer com Jesus no coração e um dia vamos fechar os olhos aqui nessa terra e vamos abrir os olhos na eternidade com Cristo, onde vai nos ser descortinada essas grandes maravilhas, não que hoje não seja, mas lá será plenitude de Deus, o que para nós é maravilhoso. Segundo item desse tópico, o eterno propósito em Cristo, diz assim, como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifesta, disse Paulo, segundo o eterno propósito que fez em Cristo, continua Paulo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja,
e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Tudo, vocês observam que tudo gira em torno de Jesus, tá? A religião que se diz cristã e mistura o evangelho, né? Jesus pode, mas a fulana também pode, o Beltrano também pode, ele também faz. Não, isso não é evangelho. O evangelho que nós conhecemos, ele é cristocêntrico, gira em torno de Jesus. Ele não precisa de ajudazinha de A ou de B, de fulano ou de Beltrano, não. A Bíblia diz em Hebreus 7:25, que ele pode salvar perfeitamente, não é mais ou menos, não é pelas metades, não, ele pode salvar perfeitamente. Então, meu amigo que me ouve nessa hora, você só não vai ser salvo se você não quiser, porque Cristo pode te salvar perfeitamente, porque ele é o Salvador da humanidade que nele crê. Terceiro e último item da nossa... Não, deixa eu só falar um resumozinho aqui, rapidinho, que eu fiz aqui, ó. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1 e 20. Como nada pega Deus de surpresa, tudo já estava previsto pelo Altíssimo. Primeiro, o plano da salvação. Segundo, a união entre judeus e gentios, formando a igreja. Terceiro, tudo isso somente através de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Terminamos então o segundo item, vamos para o terceiro e último item da nossa lição. O plano divinamente pré-estabelecido. O que é pré? É uma coisa que foi antes, tá? Vamos lá. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios capítulo 3 e versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Então observamos que Deus não foi pego de surpresa, Deus já sabia que o homem ia pecar, viu? Então o que Deus faz? Deus já traça um plano maravilhoso de trazer o homem novamente para a sua presença. Então hoje, através da pregação do Evangelho, os homens estão se convertendo, aos dezenas, aos centenas e aos milhares. A igreja hoje é composta de milhões e milhões de pessoas, e o Evangelho continua sendo pregado. Então louva a Deus que ainda há missionários, ainda há pessoas ainda pregando em outras terras, e também pregando na sua própria terra. Que nós, como igreja, possamos desincumbir da nossa responsabilidade de manifestar a multiforme sabedoria de Deus em Cristo Jesus. A igreja não salva, mas os salvos compõem a igreja. A Bíblia diz que Deus acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver essa citação e já estamos terminando a nossa lição. Olha o que diz aqui, ó, Atos dos Apóstolos, ó, 2:42, 2:47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, a igreja não salva, mas os salvos compõem a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro, é o corpo de Cristo. Então, se você quer ser salvo, você tem que ser ligado à cabeça, você tem que ser corpo, você tem que estar com Cristo. Senão, você não será salvo, porque para ser salvo tem que estar ligado a Cristo. Então, o Evangelho é cristocêntrico, a Bíblia é cristocêntrica e a nossa vida também tem que ser cristocêntrica, tá? Então, preguemos o Evangelho, oremos pelos perdidos, manifestemos a glória do Senhor através da pregação do Evangelho, descortinamos esse mistério que até aos homens incrédulos ainda não conhecem, como eu também não conhecia anos atrás, mas agora eu passei a conhecer no momento que eu aceitei a Cristo e tomei conhecimento das verdades da palavra de Deus. É o intuito de Deus que todos os homens conheçam e que venham ao pleno conhecimento da verdade e creiam em Jesus como Salvador. Louvado seja Deus. Para finalizar, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim estamos terminando a nossa lição de número 9. Deus abençoe sua vida. As lições do departamento infantil também estão no nosso canal do YouTube, AD Mutum. Você possa estar compartilhando com as crianças e adolescentes as lições que os professores gravaram. Essa semana foi colocado também o sarau bíblico, que foi feito também com as crianças e adolescentes. E assim estamos todos prosseguindo. A pandemia não parou a igreja continua trabalhando, atuando, e eu quero que você também não pare, meu irmão. Continue orando, buscando a Deus, sirva a Deus, tá? Até essa pandemia passar, não deixe que a sua fé venha diminuir, continue firme com Jesus. Eu quero orar por todos,
em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro a Ti em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor descortinou para nós essas grandes verdades que estavam ocultas no teu coração, mas que foi revelado através da vinda do seu Filho Jesus, o nosso Salvador, e através dos santos, foi revelado aos santos apóstolos e profetas, e chegou a nós, Senhor, que nós somos unidos em Cristo Jesus para formar um só povo, um povo que vai morar no céu. E nós te agradecemos por essas grandes verdades, e peço, Senhor, por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, peço por aqueles que estão desviados do caminho do Senhor, que possam voltar o mais rápido possível. Eu louvo ao Senhor pela vida dos alunos da Escola Bíblica Dominical, que ainda mantém a chama, Senhor, do conhecimento acesa nos seus corações. Eu rogo a tua bênção com ação de graça, no poder do santo nome de Jesus. Amém e amém. Está orado e Deus abençoe a todos.